Curitiba, Paraná, janeiro de 2005. Vocês poderiam me explicar esta frase que está no Evangelho de São Mateus e São Lucas? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Prezado Salve Maria, sua pergunta vem muito a propósito. Alguns, romanticamente, pensam que Cristo é contra a guerra e só querem a paz. Uma paz que seria simples ausência de luta, fazendo de Jesus um pacifista. Ora, o Evangelho apresenta uma visão completamente oposta a esse pacifismo sentimental que é essencialmente injusto. Nosso Senhor previu que por causa dele haveria muitas divisões e lutas. Já quando ele foi apresentado no templo, 40 dias após o seu nascimento, o profeta Simeão disse a Nossa Senhora: Eis que este menino está posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Lucas 2:34. E o próprio Cristo nos disse: Julgais que vim trazer a paz à terra? Não. Vos digo eu, mas a divisão, porque de hoje em diante haverá numa casa 5 pessoas, divididas 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Lucas 13, 51, 53. E em São Mateus se acha o mesmo texto sobre o qual você me consulta. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o filho do seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. Mateus 10, 34, 36. Qual a razão dessas profundas divisões trazidas pela doutrina de Cristo, que separará até mesmo os parentes mais chegados? É que a verdade atinge o mais profundo do homem, e da adesão ou repulsa da verdade trazida por Cristo, nascem essas divisões. O homem que prefere gozar a vida não tolera a verdade de Cristo, e então procura combatê-la. Os que querem fazer antes de tudo a vontade de Deus, aceitam a verdade anunciada por Cristo e querem fazer a sua vontade, colocando servir a Deus acima até do amor aos parentes. Os que querem fazer a sua própria vontade rejeitam a verdade ensinada por Cristo e procuram combatê-la. Daí as divisões. Daí a guerra contínua na história entre os filhos de Deus e os filhos do demônio. Essa é a guerra trazida por Cristo. Exatamente como foi predito no Gênesis, quando Deus disse, ao amaldiçoar a serpente: Colocarei inimizades entre ti, o demônio, e a mulher, a Virgem Maria. Entre a tua raça, os filhos do diabo, e a dela, os filhos de Nossa Senhora. E ela mesma te esmagará a cabeça. Gênesis 3,15. Isso é contrário do que ensina o liberalismo triunfante hoje em dia. O liberalismo, segundo as mentiras pregadas por Rousseau, considera que o homem é bom sem ter nenhuma inclinação para o mal e para o erro. Para Rousseau, não haveria pecado original, e conhecendo a verdade, o homem a aceitaria sempre. Ora, é o contrário disso que acontece. Normalmente, o homem não gosta da verdade, porque ela lhe traz obrigações. A mentira é cômoda. A mentira não nos obriga a nada. Servimos-nos dela como de uma escrava, enquanto nos é conveniente. Desde que a mentira não nos convenha mais, nós a expulsamos, denunciando a sua falsidade. A verdade é nossa rainha, que nos impõe obrigações. Por isso, resistimos à verdade e preferimos a mentira. Daí, a verdade de Cristo ter produzido tanto ódio contra ele. Na história, Cristo estabeleceu a sua igreja para ensinar a única verdade. E contra ela, o demônio suscita sempre heresias, calúnias e mentiras. Por isso, a igreja é chamada militante e não pacifista. Por isso, Cristo instituiu um sacramento, o crisma, que nos torna soldados de Cristo. É para seus soldados, para aqueles que compreendem que o crisma deve ser vivido na luta pela defesa da fé, que Cristo deixou a espada. E a espada que ele nos deixou não é para fazer tricô, é para combater, porque só o combate para estabelecer a verdade e a justiça impõe a ordem. E só com a ordem e a justiça existe a paz. A paz é obra da justiça, opus justitiae pax. Paz e justiça se beijaram, porque uma não existe sem a outra, e a justiça só se estabelece muitas vezes com o uso da espada, a espada da verdade. Hoje só se fala em paz, mas é a paz dos maus, fundada na injustiça. Cabe então muito aos que hoje falam de paz
o que o profeta Jeremias dizia aos maus sacerdotes do seu tempo que causaram a guerra e a destruição de Jerusalém. Eles curavam as chagas das filhas do meu povo com ignomínia, dizendo: paz, paz, quando não havia paz. Jeremias 6,14. Por quê? Não há paz para os ímpios, diz o Senhor Deus. Isaías 22, 57 e 21. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.